Olá, paz do Senhor. Meu nome é o Anderson Gonçalves. Eu sirvo como pastor na Assembleia de Deus do bairro São Francisco, em Ji-Paraná, Rondônia. Durante esse trimestre, nós estamos refletindo sobre a lição da Escola Dominical de Jovens, tratando sobre exortação, arrependimento e esperança, sobre o ministério do profeta Jeremias. Hoje, na lição de número 7, nós iremos refletir sobre uma promessa de restauração. Antes de entrarmos propriamente na lição dessa semana, gostaria que você, professor e aluno, e você que nos assiste agora, se inscrevesse em nosso canal do YouTube, bem como curtisse, compartilhasse e deixasse o seu comentário. Isso com certeza será de grande relevância para nós. Hoje, a lição de número 7, uma promessa de restauração. Ao longo do capítulo 1 até o capítulo 29, nós temos diversas palavras de Deus de juízo e de correção. Porém, hoje nós vamos estudar do capítulo 30 até o capítulo 33. Nesse sentido, esta lição vai tratar sobre a restauração de Deus no futuro para Israel. Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 30, versículo 10, que é o texto principal, diz assim: Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe. Ou seja, promessa de restauração e promessa de livramento. Quando olhamos para o resumo da lição, diz assim: O amor de Deus pelo seu povo é incondicional e podemos vê-lo não somente na correção dos hebreus, mas também em sua ação fiel de restaurá-lo. Ou seja, Deus demonstra o seu amor corrigindo, mas Deus mostra o seu amor também em restaurá-los. E é sobre isso que nós vamos abordar essa lição. Quando nós caminhamos pela leitura semanal, nós percebemos que Deus ele fez uma aliança com Abraão. E nós vamos abordar isso em um tópico. Olhamos para o Salmo 85 e diz que os livramentos de Deus é a favor do seu povo, ou seja, vamos deixar evidente nessa lição que Deus dá o livramento a Judá. Vemos também em Lamentações capítulo 3, versículo 22, que Deus não tem prazer no sofrimento, ou seja, quando o homem sofre é por causa do seu pecado, e não propriamente por causa da decisão e da vontade de Deus. Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige e nós não devemos desprezar o dia da correção de Deus. Caminhamos por Jeremias, capítulo 33, versículo 11, que diz que Deus sabe restaurar o seu povo, ou seja, Deus sabe qual o melhor método para restaurar o homem e levá-lo para perto de si. Por fim, Apocalipse capítulo 2 trata sobre o caminho do arrependimento, ou seja, ensinando qual o melhor caminho para se arrepender e para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando estudamos este texto sobre a promessa de restauração, percebemos que o capítulo 30, 31, 32 e 33 narra os caminhos da restauração, os caminhos do perdão de Deus e os caminhos de uma nova vida para Judá. Quando estudamos o primeiro tópico, trata sobre a aliança de Deus com o seu povo. E aqui o escritor fala que aliança significa um acordo entre duas ou mais partes. Bem, na aliança nós temos pelo menos 4 elementos. O primeiro é as partes, o segundo é as condições, o terceiro é os resultados e depois as garantias. Bem, quais são as partes desta aliança entre Deus e Judá? É exatamente isso, Deus e Judá. Quando estudamos sobre as condições a obediência levaria às promessas de Deus, ou seja, este acordo, esta aliança. E os resultados seriam o quê? As bênçãos, e a garantia seria o quê? O cuidado de Deus. Quando estudamos este tópico sobre a importância da aliança, gostaria que você, professor, falasse com seu aluno sobre a importância da aliança com Deus, a obediência, as condições de Deus. O jovem é uma parte dessa aliança e Deus é a outra parte. Ou seja, Deus sempre será fiel nas suas promessas, mas para isso, o jovem tem que ser fiel em sua aliança. Quando você, professor, fala sobre aliança, o jovem naturalmente vai se lembrar de casamento. Então lembre ele e fale sobre essa questão. Quando Deus fala sobre casamento,
Ele diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, fidelidade, cuidado, amor. Isto é a demonstração de uma verdadeira aliança de Deus. Então comente sobre a importância do acordo, da aliança, do compromisso com Deus, a obediência a Deus. Nesse tópico que fala sobre aliança, também trata sobre a aliança no Antigo Testamento. É Deus que chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, e falou: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Então, Deus fez uma aliança com Abraão e também com a sua genealogia ou com a sua descendência. Existem dois tipos de aliança de Deus. A aliança que é condicional, ou seja, a obediência que levará aos frutos do acordo ou da aliança, e existe também a aliança incondicional, ou seja, é aquelas que Deus jamais ferirá. Por quê? Porque ela trata sobre a sua característica, ela trata sobre a sua personalidade. Bem, essa aliança que Deus faz com Abraão, ela alcança os hebreus, alcança Judá, mas ela também antevê, ela anuncia uma nova aliança. E nessa nova aliança, ela será cumprida com o cabimento em Cristo, ou seja, é a aliança perfeita que encaminha, é a aliança que leva a Cristo. Quando nós olhamos para essa nova aliança, então existe a aliança no Antigo Testamento, que é a aliança através de Abraão, e existe a nova aliança, que é a aliança que o profeta Jeremias trata do capítulo 30 ao capítulo 33, revelando um novo tempo, uma nova aliança, ou seja, falando sobre Jesus, a quem ele chama de renovo e a quem ele chama de justiça, que está escrito em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Eu, observando sobre a palavra aliança, vi uma definição que diz assim: obriga uma parte ou outra parte. Ou seja, a aliança gera consigo responsabilidade. Fala com jovens sobre a necessidade de ter uma identidade de quem tem aliança com Deus. E aqui eu me lembro do texto que narra sobre o filho pródigo, que o pai lhe deu aliança, ou seja, identidade e compromisso com outra parte. O segundo tópico fala sobre o caráter de Deus e a restauração do povo. Inicialmente fala sobre a justiça de Deus. Deus é um Deus justo, né? Tudo que o homem plantar, isso certamente colherá. Evidencia assim a justiça de Deus. É o caráter de Deus, ele é justo. O segundo ponto fala sobre a fidelidade de Deus, ou seja, Deus é fiel. As misericórdias do Senhor florescem em ambiente de destruição e de perdas, pois elas se fundamentam em sua fidelidade. Deus, ele é fiel. Se ele prometeu algo, a Bíblia diz assim: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras de Deus, elas não passarão. A Bíblia também fala sobre a fidelidade de Deus quando ela diz assim, que a minha palavra não voltará vazia, mas ela fará aquilo para que ela foi enviada. Então, Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel que corrige, mas Deus é um Deus fiel que tem misericórdia. Como um Deus fiel, ele se apresenta como Pai. Jeremias 31:9. Como o Deus fiel, ele se revela como o pastor que conduz, como o resgatador, como o consolador e a fonte que sacia o povo, revelando a sua fidelidade. E por fim, Deus é um Deus que tem amor divino, o amor de Deus para com o homem. Agora, o amor de Deus não quer dizer a retirada do castigo, porque mesmo Deus sendo amor, ele corrige. E é isso que a Bíblia diz. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Todas as obras de Deus, inclusive a disciplina, fundamenta-se no seu amor. Quando chegamos ao tópico de número 3, quando fala sobre o caminho e o resultado da restauração, diz que a oração ela é o caminho para a restauração. A pessoa se quebranta, a pessoa se lança diante de Deus e pede para Deus ter misericórdia, orando. Nesse sentido, professor, fala para o jovem sobre a importância da oração, orando, pedindo sempre a restauração de sua vida, independente de qual foi a queda, independente de qual foi o erro. Depois,
fala sobre a gratidão e o arrependimento. Ou seja, Paulo disse isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. O jovem nunca pode perder o coração grato, agradecido a Deus por tudo. Mas ele também tem ter um coração arrependido. Ou seja, quando erra, tem uma consciência, o Espírito Santo atua nele dizendo, errou, muda de comportamento. Nesse sentido, o jovem tem que mudar suas obras a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Sendo assim, chegamos ao terceiro tópico e ao terceiro ponto, quando fala sobre os frutos da restauração. Ou seja, inicialmente começamos falando sobre aliança, depois falamos sobre o caráter de Deus e finalizamos falando sobre a restauração. E quais são os frutos da restauração? Bem, Jeremias capítulo 31, versículo 7 diz que os frutos são gritos de alegria. Fala em Jeremias capítulo 30, versículo 11, que é salvação, liberdade, descanso, refrigério, representando a representação de águas tranquilas. Ou seja, quando nós desfrutamos da restauração de Deus, nós vivemos plena alegria. Assim como Judá experimentou a restauração de Deus, fale com o jovem sobre a importância dele ser restaurado, estar onde Deus quer, viver as promessas de Deus e viver as bênçãos que Deus tem em sua vida. Nesse sentido, professor, oriente sempre o jovem ter uma aliança firme com Deus e com certeza o nome de Deus vai ser glorificado. Desejo a você uma excelente aula, que Deus te abençoe e até a semana que vem. Deus abençoe.